vai dar abertura na oficina aí, só estou recepcionando o pessoal. Seja bem-vindo, Tiago, de Erechim. De Erechim, quem está é o Lopes ou é a Fran? Se apresenta para nós. Sejam todos, então, oficialmente bem-vindos à nossa oficina de número 14, nesse dia 23 de janeiro. Como vocês estão? Quero ver uma chuva de reações aí para ver se vocês estão aqui. Estão me ouvindo bacana? Lucas, aumenta bem aí, tenta achar um fone para você acompanhar, que vai ser muito bom hoje a oficina. Hoje, como o nome já está falando, é construindo uma meta eficaz, para obter mais clareza e direcionamento rumo ao progresso empresarial, ao progresso financeiro, ao progresso pessoal. Quem está comigo, dá uma chuva de joinha aqui para me ver. Show, a Tânia. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está entrando, já prepara a aguinha, prepara o papel e a caneta, como o Ederson pontualizou ali, que hoje nós decidimos dissecar como que é a construção de uma meta, né? Nós desenvolvemos aqui, eu e o Henrique, hoje matutamos muito referente a essa, como construir uma meta eficaz, né? E a gente separou em 3 pilares que eu já vou apresentar para vocês. Enquanto vocês estão entrando, por favor, se acomodem, preparem aí papel e a caneta. Eu vou espelhar a outra tela para vocês. Show! Se vocês estão conseguindo ver minha tela, por favor, dá um joinha. Quero ver todo mundo super atento aqui. Maravilhoso, pessoal. Como eu estava falando, nós separamos, né, essa construção de meta em 3 partes, né? Uma segmentada à outra, uma junto à outra, né? Eu vou fazer aqui uma breve apresentação dessas partes aqui. O Henrique também vai falar. Hoje trouxe um material muito interessante para vocês, ok? E os 3 pilares dessa construção de meta, né? A gente sempre pensa assim, mas tá, construir uma meta é basicamente eu só falar, eu quero faturar tantos nesse mês. Quem pensa assim? Alguém pensa assim? Ah, minha meta de fevereiro é faturar tantos. Esse mês eu faturei 50 mil, 60 mil. A meta de fevereiro é faturar 70, 80 mil. Sem uma lógica, sem uma precisão, digamos assim, uma clareza. E como a gente constrói essa clareza, e ela é o nosso primeiro pilar aqui desse fluxograma que a gente criou aqui, né? Da construção das metas. Então, os 3 pilares, o primeiro seria a clareza. A gente buscar essa clareza de como construir essa meta. O segundo é o conhecimento, tanto técnico quanto emocional, para a gente desenvolver essa meta, né? Desenvolver o processo dessa meta. E, em terceiro, e muito importante também, que é que para mim ali é um dos pilares principais, né? Dos mais principais, é a cadência, né? Que é onde a gente, digamos assim, tem a clareza do que está acontecendo em todo o processo. Para a gente iniciar, como falei, já pontualizei, a gente inicia sempre na clareza. Tá, vou construir uma meta para o mês de fevereiro. Como que eu começo a fazer? Qual que é o primeiro passo para se construir essa meta? Analisando isso e falando até com contadores renomados aqui da nossa cidade de Cascavel, eles passaram que o melhor jeito de se construir uma meta, o jeito mais prático, assim, que você não precisa de um DRE, de um CRM totalmente organizado, é você comparar aos últimos anos. Porém, nós sabemos que o mercado da colchoaria é um mercado sazonal. Pode ter mês que vai vender muito bem, pode ter mês que vai vender muito pouco. Então, a gente sempre busca ali, e é o nosso primeiro pilar dentro da clareza aqui, é buscar o padrão na sazonalidade do mercado regional. Meio complexo de falar assim, mas na teoria é o quê? É você buscar, nos últimos 2 a 4 anos, o padrão, encontrar a média de faturamento mês a mês, desse padrão, por exemplo assim, do mês de fevereiro, no ano de 2022, eu faturei X. No ano de 2021, eu faturei X. No ano de 2020, eu faturei X. E você comparar esses meses e achar a média. Não vai ser perfeito. Alguns vão ser, alguns não vão ser. Mas assim, é você encontrar a média mês a mês. Porque daí sim, você já consegue ter pelo menos um piso do que você vai colocar de projeção no próximo mês. Porém, esse é o segundo pilar da clareza. Beleza, já vi qual que é o padrão no meio da sazonalidade aqui da minha região. Eu vi que no mês de fevereiro eu tenho uma média de faturamento de 40 mil. X, beleza. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai fazer o quê? Sabendo do seu potencial, do que você já faturou, né, na média, você vai construir a sua próxima meta. E uma meta que não seja uma meta totalmente, digamos assim,
fora de curva, vamos colocar assim, mas uma meta alcançável, uma meta real, uma meta que você consiga, de fato, alcançar ela. Nós temos aqui no Instituto Bion um conhecimento que a gente sempre compartilha com o time aqui, que são sobre fragmentos tanto de dopamina quanto de cortisol. Vocês sabem o que é dopamina e cortisol? Dá um joinha ou dá um joinha para baixo, vocês sabem. Show. A dopamina é o nosso hormônio que libera a sensação de satisfação. Né? O hormônio também, alguns falam o hormônio do prazer. Então, assim, quando a gente faz qualquer coisa que a gente tinha predatado, por exemplo, assim, amanhã eu quero acordar às 6 horas da manhã. Eu vou lá e acordo, o meu cérebro entende, nossa, eu sou capaz de cumprir o que eu falo. Então, assim, quando a gente fala de você colocar uma meta, e colocar uma meta real e alcançável, é algo que, de fato, você sabe que você vai ter um esforço para se fazer, mas não é algo impossível. Um exemplo, se na média de faturamento eu faturava 50 mil, 60 mil, né? Eu não vou colocar lá que eu vou querer faturar 90 mil, 100 mil. Lógico, é possível? Claro, nós trabalhamos aqui, a gente trabalha muito para isso que aconteça. Porém, a gente tem que ser realista, por quê? Caso ao contrário, você não alcance, você gera cortisol, que é totalmente ao contrário do hormônio da dopamina. É o hormônio que te traz aquela sensação de, nossa, incapacidade, o hormônio da insatisfação, você fica frustrado com aquilo. E isso gera desmotivação. Você não fica tão, digamos assim, com sangue no olho de acordar no outro dia e fazer aquela coisa com disciplina. Entendeu? Porque você está gerando muito cortisol. Ah, eu coloquei a meta de 90 mil, bati menos do que eu, quase menos do que eu no passado, digamos assim. Muito é devido por conta da soma dos fatores. Quando você coloca muito cortisol no seu cérebro, você não consegue alcançar nada. Você coloca a sua meta para você ir trabalhar, eu quero gravar tantos vídeos essa semana, eu não vou lá e não gravo. Teu cérebro já capta mais cortisol. Você fica menos desenvolvido no que você estava focado em fazer e mais desanimado. Entendeu? Ficou clara essa parte até aqui, pessoal? Eu preciso de uma chuva de reação aí de vocês. Maravilha. Aqui em cima, né, nós temos aqui, aqui é só para os obstinados, é só para quem a gente entende que de fato vai dar a cara a tapa. Eu quero ver chuva de reação de quem vai ser o franqueado, o consultor que vai dar a cara a tapa e vai fazer acontecer. Eu coloquei aqui, ó, saia da zona de conforto e busque crescer no mínimo 20% comparado ao ano passado. Ou comparado até essa média que você encontrou. Porque muitos dos parceiros que estão aqui, no mês de fevereiro do ano passado, não tinha parceria com o Instituto Veon. Não se posicionava da forma correta nas redes sociais, não anunciava e não captava clientes com o Instituto Veon. Então, assim, vocês têm que entender que o Instituto Veon é uma ferramenta também para vocês utilizarem nós, vamos dizer assim. Nós prestamos ali as consultorias, estamos aqui sempre elevando o nível de consciência. Por exemplo, assim, como que eu falo utilizar a ferramenta Instituto Veon? É você mandar um monte de vídeo, é você cobrar, é você participar das cadências, é você estar engajado ali com o time que, com certeza, isso aqui não é nem uma coisa que a gente fala para agradar, mas todos os franqueados que se dedicam, que postam, gravam os vídeos, seguem ali, fazem as planilhas, etiquetam, eles têm um resultado diferente, porque eles estão fazendo coisas diferentes do que eles faziam antes do Instituto Veon. Isso é uma verdade. Isso a gente vê no desenvolvimento do franqueado, do consultor dentro do Instituto Veon. Porém, é só quem joga o famoso jogo do difícil. Tá ficando claro até aqui? Essa parte do pilar da clareza é basicamente isso. Você mapear como é que foram os seus últimos anos e você, baseado nisso e com garra e determinação, você programar a meta para o mês de fevereiro, para o mês de março, para o mês de abril e conseguir consequência assim. Essa parte de clareza, pessoal, de mapeamento, vocês têm tudo lá no CIS Loja. Você não precisa nem pegar um caderno... pegar um caderno e ler isso. Tá tudo lá no CIS Loja. Vocês vão pegar... Quem tem franqueado que... quando eu apresentei essa ideia pro time, o Nixon, nosso capitão aqui, ele falou exatamente assim. Tá, e franqueado que não tem 2 anos? Pega do último ano. E franqueado que não tem 1 ano de CIS Loja, ele não tem 1 ano de negócio? Pega mês a mês, conforme como é que tá sendo a sua projeção mês a mês. O importante é você calcular e ter pé no chão quando você for construir essa meta, para você ter uma meta alcançável e você desenvolver isso. Ficou claro para vocês, pessoal, essa parte? Eu quero uma chuva de reação de quem vai fazer esse mapeamento. Não precisa ser saindo dessa oficina, mas se preferência sim, saindo dessa oficina, fazer esse mapeamento e entender. E ó, o detalhe maior desse mapeamento, que você tem um bônus se você fazer esse mapeamento. O bônus é o seguinte, muitos franqueados entraram aí, digamos assim, no meio do ano passado, na Black, né, um pouquinho antes da Black, até em março, fevereiro. O que é interessante vocês fazerem? Baseado nisso, começa já a olhar desde quando o Instituto Veon entrou
numa loja de vocês, quando vocês começaram a se posicionar, quando vocês começaram a se dedicar de fato. Vejam lá os resultados, vejam os números. Por que eu falo isso, pessoal? Na verdade, assim, eu tenho uma... peço perdão aqui. Eu ia antecipar a oficina aqui, mas eu fiz um combinado aqui com o próximo palestrante, digamos assim, que eu não posso conectar os conhecimentos agora. Eu vou deixar para o final, então. Eu quero uma chuva de reações aqui, porque o homem vai trazer um conteúdo maravilhoso sobre conhecimento profundo. Chuva de reações para Henrique Alves, o vendedor, o brabo. Por favor. Quem vê, pensa, né? Bom, você espelha a sua tela aí? Eu espero, irmão. Pode deixar de apresentar aí. Bom, o Nicolas falou sobre clareza. Mas antes eu queria perguntar aos senhores aqui, eu queria fazer uma interação, queria todo mundo interagindo nessa oficina aqui. E a minha pergunta é, quem fez as metas para esse ano, ou para esse mês, ou para o próximo trimestre? Quem já fez as metas aí? Levanta a mão, faz favor. Natália fez, Natália? Tiago fez? Maravilha, Jô. A Fran não fez? Fez, Jô? Ah, Leuslane levantou a mão, parabéns. Muitas das vezes, o que acontece? A gente constrói a nossa meta. A gente, nessa parte de clareza, nós vamos lá e estipulamos uma meta para nós. Certo? O que é a meta para mim? A meta é o alvo. É onde nós queremos chegar, certo? E se eu tenho um alvo, eu tenho um caminho, certo? Eu tenho um caminho para chegar nesse alvo. E muitos dos franqueados, muitos empresários, muitos vendedores hoje em dia, eles esquecem do método, do caminho para o alvo. Ah, eu tenho uma meta aqui, mas eu vou bater na fé, eu não sei o que eu vou fazer para estipular essa meta. Mas nós temos que fazer algo em troca, nós temos que entregar algo para alcançar, nós temos que trilhar um caminho para chegar nessa meta. Senão, a gente vai ficar só falando de meta, muitas das vezes nós se perdemos. E o Nicolas falou sobre clareza aqui. Se eu perguntar para algum consultor ou para algum franqueado aqui, se eles têm metas estipuladas, muitos talvez diz que não coloquei nenhuma meta. Ah, mas quando você pretende vender no mês de fevereiro? Ah, no mês de fevereiro eu pretendo vender, sei lá, eu acho que uns 50 mil tá bom. Se você não tem um caminho, se você não tem um alvo, se você não sabe para onde você quer chegar, é aquele papo de coach, clichê, qualquer caminho serve. Ah, mas eu sou consultor e eu não preciso ter meta. Aí que você se engana, meu querido. Aí que você se engana. Porque as pessoas que não têm metas de vida, de verdade, pessoas que não têm metas de vida, basicamente não chegarão a lugar algum. É aquela famosa e velha música, né? Deixa a vida me levar. Vida leva. Vamos dar, deixa Deus dará. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estipular uma meta para fevereiro. E a gente vai ajudar vocês a fazer isso. E como o Nicolas disse sobre clareza. Mas como que eu vou construir essa meta? Busca os padrões ali que o Nicolas disse. A clareza. Eu quero faturar 100 mil em fevereiro. Peraí, será que 100 mil é uma meta alcançável para a minha loja? Será que 100 mil é uma meta alcançável aqui para a minha cidade? Deixa eu fazer uma análise aqui dos 2 a 4 últimos anos aqui do faturamento da minha loja. Você vai lá no sistema, coloca assim, faturamento em fevereiro de 2023, faturamento de fevereiro de 2022. E veja se a meta que você estipulou para fevereiro de 2024 é uma meta real, é uma meta palpável. Eu estava conversando com um franqueado, ele me ligou essa semana, tá? Essa semana, ele me ligou falando bem assim, Henrique, olha só, Henrique, porque o franqueado é corrido, muitas das vezes ele não sabe fazer conta, ele não olha o sistema, ele não faz análise. Ele falou assim, Henrique, eu não estou vendo crescimento nenhum, você me perdoa, mas eu acho que eu vou ter que encerrar o contrato. Ele falou bem assim, estou falando aqui abertamente para vocês. Aí eu falei, sério, fulano? Ele falou, sim, cara, vou ter que encerrar o contrato, não estou vendo movimento nenhum, o negócio aqui não está legal, parece que eu não estou crescendo, mas eu gosto muito do trabalho de vocês, mas parece que eu não estou vendo. Eu falei, vamos ver junto? Antes da gente tomar qualquer decisão, vamos fazer o seguinte, abre aí para nós, por gentileza,
o faturamento que você teve. Quanto que você entrou? Ah, eu entrei em novembro. Abra o faturamento de novembro de 2022. Quanto você faturou? Ah, faturei tantos mil. Abre agora o faturamento de 2022, o novembro de 2022. Quanto você faturou? Eu lembro, 2022 foi 31 mil. 31 mil. Gente, quem tiver dúvida do que eu vou falar aqui, pode entrar no meu particular. Eu passo o contato do franqueado, ele é muito meu amigo, tá? E ele pode confirmar essa história se alguém duvidar. Aí ele falou, aí eu falei assim, agora você abre o faturamento de 2023, por gentileza. Quanto você faturou? 62 mil. Falei, pois é, em 2021 você faturou menos de 30 mil, em 2022 você faturou 31 mil, em 2023 você faturou 100% a mais, e ainda assim você não vê crescimento, ainda assim você acha que você não está tendo crescimento. Vamos analisar dezembro. Para resumir, dezembro deu 22% de acréscimo nas vendas, perto do que ele faturou em dezembro. Ele falou assim, cara, baseado no que você está me falando, eu estou crescendo. Eu falei, sim. Você não cresce de mês a mês, meu querido. Você nunca vai faturar em janeiro ou em fevereiro que você faturou em novembro na Black, porque o mercado de colchoaria ele é sazonal. Você tem que fazer sua métrica de crescimento anual. Você cresce porcentagem de meses e não de anual e não mês a mês. Você fala assim, opa, em 2023, em janeiro, eu faturei 30 mil. Ah, em 2024 eu preciso crescer 20%, vou faturar 40 mil. Um exemplo aqui, 40 mil. Você cresceu 20% em janeiro, aí você coloca 20% em fevereiro, você coloca 30% em março. Mesmo que em março, mesmo que em fevereiro, um exemplo aqui, tá? Mesmo que em fevereiro você fature 100 mil, em janeiro você fature 100 mil, em fevereiro você fature 50 mil, você não caiu. Você não caiu se no fevereiro do ano retrasado você faturou 30 mil em fevereiro. Você teve um faturamento menor. Você tem que analisar as suas metas, o seu faturamento é anual e não mensal. E eu vejo muitos franqueados desesperados. Meu Deus, eu não estou vendendo nada. O meu faturamento está baixo. Por quê? Porque ele compara o mês de março, por exemplo, um exemplo aqui, o mês de março com o mês de fevereiro, né? O mês de abril é bom, maio talvez não seja tão bom assim, ele compara de mês a mês. Aí eu falo, abre seu sistema, dá uma olhadinha lá no seu sistema para ver como é que tá. Ele fala, poxa, verdade, eu não estou vendendo menos, eu estou vendendo o que o mercado exige. Só que sempre busca crescimento. O Nicolas falou 20%, mas a gente fez uma análise aqui e dá sim para crescer 40% mensal, se você se dedicar. Dá para crescer 40% mensal, 40% mensal, você colocar vezes 12, todo mês você crescendo 30, 40, 30, 40, no final do ano você tem um faturamento astronômico. Então, não construa uma meta baseada no mês subsequente, e sim no mês do ano retrasado. Abre o seu sistema, mas eu não tenho tempo de olhar o meu sistema, eu não tenho tempo de fazer isso, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Se você, como franqueado, não tem um tempinho para você parar ali, analisar o seu sistema, analisar o seu negócio, fazer a gestão do seu negócio, meu querido, o papo é reto. Você vai quebrar, porque você não é um bom gestor. Se você não estipula uma meta para o seu time, se você não estipula uma meta para o seu negócio, você vai quebrar. A mesma coisa vale o consultor. Se o consultor não pega a meta da loja, não pega a meta do franqueado, sim, fala assim, vamos buscar essa meta. Mais cedo ou mais tarde, o franqueado vai entrar em dificuldade financeira e a sua oportunidade de ser um vendedor, de estar ali como um consultor do sono na Ortobon, você vai perder, você vai sair da loja. Porque a loja não vai ter condições de honrar o compromisso com você, vai precisar dispensar você. Você precisa honrar a meta, você precisa... Qual que é a meta? Vamos construir uma meta junto aqui, ô franqueado. Senta com o seu franqueado, analisa. Vamos analisar o sistema aqui, vamos colocar uma meta para nós bater junto. Você tem clareza, você busca essa clareza, coloca uma meta real e palpável, e já nós vamos colocar o método, já eu vou explicar sobre o método aqui para vocês. Depois que você tem essa meta, tá? Uma meta real, palpável, você precisa do quê? Você precisa de um método. E aí eu coloquei aqui para nós trabalhar algumas coisas, tá?
É o caminho para essa meta. É o caminho. Tá, eu tenho uma meta agora, Henrique. E agora, o que eu faço? Como que eu vou fazer para alcançar essa meta? Ser obstinado pela meta. Se você não tem obstinação pela sua meta, se para você é só um número que você colocou no teu papel, você não vai chegar a lugar nenhum mesmo. Se você vier aqui dentro do escritório, aqui dentro do Instituto Veon, você vai ver o que é obstinação de meta. A gente já bateu quase 50% da meta da meta do nosso trimestre, e hoje é dia 23, do trimestre, de todo o time. Só para vocês terem uma base. Só que aqui, ó, nas paredes do nosso escritório, a nossa meta está estampada em todos os lugares. Na porta do banheiro, na porta de entrada, lá no hall de entrada do nosso prédio, lá o nosso time, o integrante do nosso time está entrando, tem um negocinho colado lá com o código da nossa meta. O nosso time está aqui assistindo. Se eu estiver mentindo falando abobrinha aqui, vocês me avisam. Isso vira um poder para nós. No banheiro, tem até no banheiro. É brincadeira, parece que é brincadeira, mas isso é um poder, porque a gente visualiza a meta todos os dias. Se você não visualiza a tua meta, se você não é obstinado pela tua meta e é só um número qualquer, que importância tem isso para você? Você acha que se nem você, como franqueado, acredita na tua meta, você acha mesmo que o teu consultor vai acreditar? Reflita nisso. Aqui, ó, o Gui colocou aqui, ó. O dia que a gente estava fazendo a nossa meta ali, ele colocou assim, né? Ele falou assim, ó, vou colar um papelzinho da meta no capacete, porque ele vem de moto junto com o Nixon. E realmente, a gente pegou o papelzinho, colocou no capacete do Nixon, ele vem na garupa olhando para a meta todo dia no capacete. É real ou não é, Gui? Tá aí o Gui, tá aí os meninos para falar, por quê? Isso é obstinação pela meta. Ninguém vai seguir pessoas que não acreditam para onde elas estão indo e também não sabem nem para onde está indo. Se você chegar na pessoa e falar assim, para onde você está indo? Um exemplo, eu quero ir para tal lugar. Eu quero ir para, vamos dar um exemplo aqui, eu quero ir para Disney. Eu não sei o caminho. Um exemplo aqui, se eu chego na pessoa e falar assim, viu, você está indo para onde? A pessoa fala, não sei, estou aqui. Talvez eu vou para Disney. Talvez, eu não sei. Eu não vou seguir essa pessoa. Eu não vou acompanhar essa pessoa. Mas se essa pessoa fala assim, ó, nós vamos para a Disney, eu vou chegar lá, o caminho é esse, eu já sei, já preparei tudo, eu vou ter o maior orgulho de colar meu carro atrás da traseira desse carro, eu vou junto. Agora, o franqueado, muitas das vezes, não sabe onde quer chegar, não estipula uma meta para o time, não tem uma meta dentro da loja, não tem uma clareza de ferramentas, o que fazer, fica todo mundo perdido. Primeira coisa que é para construir é isso, é clareza. Só que o consultor, como visionário, ele pega na mão do franqueado também, porque muitas das vezes o franqueado é sobrecarregado de compromissos, ajuda ele a construir isso, abre um papelzinho, pede ajuda. Vocês, como consultores que estão aqui nessa oficina, vocês que têm acesso a nós, liga para nós, a gente vai ter o prazer de atender, me ajuda a construir minha meta aqui da minha loja, faz favor, depois eu passo para o franqueado, a gente vai desenrolar junto, o franqueado vai olhar para você e vai falar assim, esse consultor é dos meus, eu não quero perder essa pessoa aqui nunca na minha loja. Esse cara aqui é top, essa pessoa, essa consultora é a melhor do mundo. Se um dia ela cogitar de me deixar, eu vou entrar em... Meu Deus, eu vou ficar preocupado, eu não quero perder essa pessoa nunca na minha vida. Só que tem consultor que não faz por onde também. Isso aqui vale para todos. Tem pessoas que falam assim, se ela fez, se não fez... o consultor não agrega um valor na loja, não ajuda a estipular nada, não tira a carga do franqueado. Tem um problema para resolver? É mais fácil deixar para ele. Eu vou resolver problema nada? Que nada, vai lá falar com ele lá. Às vezes o cara está ocupado, não consegue resolver também, aí fica nessa. A empresa entra em problema financeiro, entra em dificuldade, sobra para todo mundo, sobra para o consultor, perde a oportunidade de trabalho. E outra, ser consultor da Ortobon é uma oportunidade muito boa. Tá? Você está ali de branquinho, na loja, bonitinho, falando com pessoas, coisinha linda, um peso que você vai carregar é de trocar um colchão para um lado para o outro, malemar isso, tá? Certo? Então, você vai ser obstinado pela sua meta? Beleza. E agora, o que você tem que fazer para bater sua meta? Começa as ferramentas. Ou eu tenho uma meta, eu visualizo ela todo dia, então eu preciso fazer o quê? Aumentar a qualidade no atendimento. Aumenta a qualidade no atendimento do seu cliente. O que você não está fazendo por ele que você poderia fazer?
Eu sempre falo aqui que a gente tem que parar de oferecer as coisas. Tem consultor e tem franqueado que já não oferecem mais. Mas o cliente chegou na loja, não ofereça água, não ofereça café. Não ofereça mais. Sirva. Já esteja pronto. Se o cara falar que não quer, é outra coisa. Mas já chega com a bandejinha servida, a experiência aumenta a qualidade. Fala assim, nossa, mas eu nem pedi, eu não falei que eu queria. O cara, você já arranca o coração do cara ali na hora. Sirva com a bandejinha, olha, aqui eu tenho um cafezinho, tem uma água. Se o senhor quiser, eu também tenho uma cerveja. Tá? Ou tem um suquinho também. O cara fala assim, sério isso? Aumenta a qualidade do seu atendimento. Eu sempre conto uma história, talvez alguns já ouviram, mas eu vou repetir aqui para todos. Em 1900 e bolinha, todo mundo amava comprar coisas baratas. Todo mundo amava comprar coisas baratas. Então a gente ficava lá, vendo a inflação, o dólar era R$1, meu Deus, o que é barato eu estou comprando. Depois de 2000 para cá, a gente criou um bordão na nossa cabeça. Todo brasileiro tem esse bordão, e vocês também têm. Se vocês quiserem, eu vou falar metade dele, vocês terminam o final. A gente descobriu, vocês podem abrir o microfone, quem não quiser abrir, mas repete, fala em voz alta. Eu estou vendo e estou ouvindo você daqui, fala em voz alta. O barato sai... Caro! Só eu abri? Caro. O barato sai caro. A gente descobriu de 2000 para cá que o barato sai caro. Então a população começou a gostar de comprar coisas mais caras, porque a gente entendeu que o cara era melhor, tinha uma qualidade superior, durava mais. Poxa, eu quero... Não, eu trabalhei bastante, eu quero comprar o melhorzinho aí. Não estou importando com o preço, não. Eu quero comprar o melhor. Só que com a proliferação da internet, a chegada do digital, a informação, conteúdo, as pessoas, além de buscar aquilo que é bom, elas buscam experiência. Se você pode ter um produto barato ou caro, mas se você não promove uma excelente experiência do cliente quando ele está dentro do seu negócio, ele pode até comprar de você a primeira vez, mas ele não vai lembrar de você. Ele vai falar assim, comprei. Nem lembro onde comprei. Onde que eu comprei mesmo? Nem lembro. Agora, se você gera uma experiência para o seu cliente, o cara entra na tua loja, ele tem uma experiência de atendimento, de preocupação, de você saber o peso da pessoa, de você serve, para de oferecer, serve o cliente que está dentro da sua loja, aumenta a qualidade desse atendimento, ele vai falar assim, nossa, que atendimento, que consultor legal, que vendedora legal, que vendedor legal, que prestativo, poxa, que legal, olha, tem consultor, vocês acreditam? Isso aqui, isso aqui é muito sério. Mas tem lugar que a gente chega na loja, que a gente não sabe se é vendedor, se é consultor, se é autoridade do sono, se é um pedestre, ou se é qualquer pessoa. Está com camisa do time, está com a camisa amarrotada, você chega perto da pessoa, você sente até o odor, a pessoa está 2 dias sem tomar banho, é brincadeira, mas é sério, tá? Pode acontecer. Qual que é a experiência do cliente? Vou fazer uma reflexão com vocês aqui agora. Vamos lá, vem comigo, entra nessa reflexão aqui. Vocês estão numa BR à noite, com o carro de vocês e a família de vocês. E um carro preto, de noite, um carro preto escuro lá, um carro esquisito, surfilmado, um carro meio estranho assim, sabe? Começa a dar sinal de luz, pedir para vocês parar, buzinar, sabe? Fazer sinal. Quem pararia para esse carro, levanta a mão. Ninguém para. Gente, aí desse jeito fica difícil, né? Você fica descrevendo o carro das pessoas aqui, Henrique. Ninguém vai parar para mim. Tirando aqui agora a Jo, que todo mundo sabe que vai ser ela, na região ali de Quedas e de Laranjeiras, mas a gente não vai parar. Agora, vamos supor que vocês estão na rodovia de noite, certo? Estão lá com a família de vocês, e de repente vem uma PRF atrás. O carro todo timbrado, com o giroflex em cima, faz o barulhinho. Uma PRF, vocês vão parar ou não? Quem vai parar, levanta a mão. Vocês sabem... A Jo falou que não. Vocês sabem por quê que a gente para? Porque a gente identificou visualmente que é uma autoridade. Que é uma autoridade. É um carro de uma polícia, poxa, é uma autoridade.
A mesma sensação tem o cliente quando entra dentro da sua loja e vê você esmulambento, desculpa a expressão, vê você com roupa normal de casa, você nem troca, você já acorda com pijama, você vai para a loja. De qualquer forma, você não coloca mais o jaleco, você não coloca mais a gravata, você não tem nenhum capricho, muitas das vezes, de cuidar do jaleco, de ter o nome timbrado assim, ó, eu vou puxar a orelha dos franqueados também, entendeu? Se não tem, o gerente de região não entregou, tá sem, custa R$50 um jaleco, R$20 é o bordado. Manda fazer um, isso transmite o quê? Quando o cliente entra na loja, você fala, eu sou autoridade do sono, primeira coisa que ele faz, ele vai bater de cima a baixo, assim, ó. Realmente você é mesmo. Vou ouvir o que você tem para me dizer. Isso faz o quê? São ferramentas ocultas, mas que pode te ajudar, tá? Aumentou a qualidade do seu atendimento? Outra coisa muito legal aqui, que tem consultor, que ele é o consultor Fashion e Master, né? A Ortobon só tem Fashion e Master para ele, não tem linha ouro e nem linha arte. Ele já tem medo. O cliente chega na loja, ele já chega, ó, eu tenho um Master, mas eu queria um Belona. Não, mas ó, eu tenho um Nano Elastic. Não, mas eu gostei do Oreo. Não, mas ó, tem aqui o Super Pocket, tem o linha Master. Você tem medo, as pessoas têm medo de oferecer o melhor. As pessoas têm medo de falar da qualidade do Belona, do Ouro Spring, do Pro Force. Por quê? Por quê? Por que os consultores hoje, os franqueados, dizem, mas eu não vendo linha ouro? Vamos oferecer melhor os produtos linha ouro? Esquece um pouquinho da venda, fala assim, olha, eu sei que você amou esse Super Pocket, mas você já comprou, mas posso te mostrar um Belona? Esse aqui já é seu, o primeiro sim você já arrancou. Olha esse Belona aqui. O Belona é assim, assim, assado, assado. Esquece condição de pagamento, esquece preço é por último. Somente o cliente tem o direito de achar que é caro. Show de bola, Jô. Esquece. Foca na apresentação do produto. Foca na qualidade do produto. Encanta o cliente. Deita o cara lá. Fala, olha só que maravilha esse colchão aqui. Olha o tecido. Toca nesse tecido aqui. Sente a maciez. Rola aí no colchão. Já coloca o travesseiro pro cara. A gente tem medo de oferecer o linha ouro. Por quê? Por que o cliente chega na loja e a gente fala, não, eu vou vender linha máxima? Sabe por quê? Muitas das vezes? Primeiro, porque você não acredita no produto que você vende. Segundo, você não acredita no teu potencial como consultor, como franqueado de vender um produto melhor. E terceiro, pior, você acha que todo mundo está quebrado, que não tem dinheiro, que não tem condição de comprar. Às vezes, quem menos parece é quem mais tem condição de comprar. Chega um senhorzinho, uma senhorinha, uma pessoa mais de idade, às vezes está com dinheiro guardado, tá, como diz, né? Vendi muito colchão. Dessa forma. Tá? Para pessoas que não pareciam, mas pagaram à vista, 7, 8 mil reais. Pagaram à vista. Pessoas que não pareciam simples. Um senhor ou uma senhora estava lá com a porva no bolso, guardadinho embaixo do colchão. Não, vou comprar, vou pagar à vista. Agora, às vezes, quem parece que tem, saca do cartão e parcela em 21 vezes. Você pode perceber que as pessoas de mais idade gostam de menos parcelamento do que as pessoas mais jovens, mais aparentes. Porque, às vezes, as condições financeiras são diferentes. Se eu estiver falando algo errado aqui, vocês me corrigem. Pode acontecer, sim, de um jovem de 22 anos, 23 anos, chegar na loja e falar, vou comprar um Belona à vista, mas é raro. Tá? Agora, chega uma pessoa de 60 anos, 55 anos, com aparência mais simples, mais humilde, talvez aquela pessoa é o perfil ideal para comprar à vista um Belona, linha ouro, tá? Oferta mais os produtos da linha ouro. Melhora o atendimento no WhatsApp, pelo amor de Deus. Sabe o que eu estava falando com o Nicolas hoje? Um assunto muito sério, estava falando com toda a equipe aqui também, sobre a disciplina de muitos franqueados e muitos consultores. Nós já passamos oficinas de atendimento de WhatsApp. Dá para contar no dedo. Quem segue a risca. Nós já passamos a planilha para cuidar dos clientes que chegam para fazer remarketing. Dá para contar no dedo os franqueados e consultores que alimentam a planilha e usam essa ferramenta. Vocês não têm um método para chegar na meta. Aí no final do mês, chega e fala assim, não bati minha meta. Mas também é o seguinte, entra um cliente, beleza, quer comprar?
Tá aqui, não quer, ó, tem aqui, beleza. O cliente sai, vou pro WhatsApp, vou lá pro Instagram, ficar vendo Reels. Fico o dia inteiro assim, ó, rolando o celular, até entrar um cliente. Aí chega o franqueado na loja e fala assim, nossa, as vendas tá fraco, né? Tá todo mundo sem dinheiro. O que você está fazendo de diferente para você trazer o cliente? Você está colocando em prática, você está aplicando remarketing de verdade? Você está utilizando as técnicas? E o ser humano tem uma mania de colocar o problema que às vezes é ele mesmo que gera nele, é ele mesmo que gera no ambiente, aí ele começa a culpar o Lula, ele culpa a economia, ele culpa que está todo mundo sem dinheiro, ele culpa porque aconteceu isso, ele culpa porque aquilo. Só que fica o dia inteiro no Reels assim, ó. Ou então o cara fica o dia inteiro pensando no problema. Eu tenho um monte de problema, estou com problema, só que ele não pensa na solução. A solução é o quê? Melhora o atendimento no WhatsApp, oferece produto da linha Ouro, aumenta a qualidade no atendimento, seja obstinado pela meta. Não, vou ver Reels e focar no meu problema. Eu não vou pensar na solução. Tem uma frase que é bem coach, mas é bem clichê e bem real, que fala assim, ó, aonde o seu foco está, aquilo expande. Se o teu foco está no teu problema, no baixo faturamento, está na falta de vendas, isso vai aumentar. Agora, se o teu foco está na obstinação pela meta, aumentar a qualidade no seu atendimento, ofertar mais produtos de linha Ouro, melhorar a qualidade no seu atendimento, isso aqui vai aumentar e, consequentemente, o seu faturamento vai aumentar e os seus problemas vão desaparecer, porque o teu foco está na solução e não no problema. O teu foco não está na choradeira. Desculpa a expressão. Fazer remarketing. Quem pegou um cliente que entrou mês passado lá no WhatsApp ou na loja e ligou para ele esse mês já, para falar assim, ô, já comprou teu colchão? Viu? Posso te fazer uma proposta? Deixa eu conversar com você. Quem já fez isso, levanta a mão. A Natália fez. Quem mais fez? Parabéns, Natália. Ó, de todos que estão aqui, parece que é só a Natália que fez. Mas se alguém mais fez, levanta a mão para saber quem está aplicando o remarketing no cliente. E o quanto nós já falamos sobre remarketing. O Lucas fez. Você fez também, Lucas? Parabéns. 2 pessoas fizeram, todos os consultores franqueados que estão aqui. Por que a gente não faz remarketing? Se é um cliente que já tem uma predisposição para comprar, se nós investimos nesse cliente para buscar ele, para falar com ele, para vender para ele, ele já entrou em contato com a gente. Se ele já comprou, amém, vou para o próximo. Mas dos 100 clientes que você conversou, ou que você prospectou, ou que entrou em contato com você no mês passado, talvez você consiga vender para 2, 3, já são 10, 15, 20 mil reais a mais de faturamento na sua loja, só de remarketing. Quem está ligando para os clientes para fazer o remarketing? Na oficina que a gente falou sobre atendimento de WhatsApp, quando você for passar o preço, você ligar para o cliente, quem que está ligando para o cliente? Quem ligou para o cliente aqui e experimentou? Natália? Natália, o cliente atendeu? Fala para nós, eu quero ouvir. O cliente te atendeu? Foi diferente o atendimento? Boa tarde, Henrique. Atendeu, sim. Atendeu e amanhã mesmo eu estou recebendo um cliente aqui na loja, de outra cidade. Simples assim. A Natália já disse tudo que a gente precisava ouvir. Só a Natália ligou ou alguém mais ligou para o cliente? Quando foi passar o preço, em vez de passar escrito no WhatsApp, ligar para o cliente. Só a Natália ligou. Ela ligou, teve um resultado diferente. Ah, mas eu recebo muitas mensagens. A Regina também ligou, Regina? Acho que a Regina levantou a mão. Quer falar, Regina? Acho que ela pode ter só confirmado. Ah, mas eu não estou recebendo, ligou. Teve um resultado diferente, Regina? Só passa para nós se teve um resultado diferente. Ó, a Regina ligou e fez a venda. Uma salva de palmas para a Regina, pelo amor de Deus. Tá aí, ó, tá aí o resultado. Agora, vocês têm a ferramenta, nós já passamos para vocês. Faz assim. Quem está fazendo está tendo um resultado diferente. Ah, mas eu não vou fazer, sabe, porque eu sou especial. Não vou fazer. Eu prefiro... Desculpa, gente, eu preciso falar isso aqui, às vezes é para dar um chacoalhão mesmo, porque 2024 tem que ser top.
Entendeu? 2024 a gente tem que sair da zona de conforto. E às vezes o nosso melhor amigo é aquele que olha para nós e fala as verdades na nossa cara, não é aquele que nosso mundo está desmoronando, a gente fica dando tapinha nas costas. Não, vai dar tudo certo, amigo, tá tudo bem. Não, vou dar um chacoalhão de vocês. Cadê a disciplina de vocês de ligar para os clientes? Em vez de você ligar para o cliente, não, vou ver o story do meu amigo que está lá em Dubai. Olha que legal esse influencer. Ah, essa influenciadora aqui é legal, essa, né? Não, fica na rede social, mas não liga para o cliente. Não faz um remarketing. Quem está fazendo, quem está ligando, está tendo resultado. E você? Você vai passar 2024 inteirinho, contando historinha, arrumando desculpa, não fazendo o que tem que ser feito. No final do ano, fala, nossa, que ano ruim, né? Foi igual ao outro, vendemos quase nada. A loja não prospera, você não prospera como consultor, não prospera como franqueado. E aí? A culpa é de quem? A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, da economia do país. Ninguém bate no peito e fala assim, a culpa é minha, porque eu procrastinei. A culpa é minha porque eu não fiz o que tinha que ser feito. A culpa é minha porque eu não coloquei as técnicas que eu aprendi no Instituto Veon em prática. Ninguém tem coragem de fazer isso. A gente quer buscar um culpado. Fazer social selling. Quem aqui estava na oficina de social selling, de buscar o cliente no online? Está com o tempo ocioso na loja? Buscar o cliente. Quem ouviu essa oficina e para quem nós fizemos essa oficina? Levanta a mão aqui para nós. Só para saber quem está aqui, quem recebeu essa oficina. Porque tem muitos consultores novos e franqueados novos aqui que não receberam essa oficina. Social selling é uma técnica de você buscar o cliente na rede social de uma forma ativa, fazer uma venda ativa, não esperar o cliente entrar em contato com você. Se quem não recebeu essa oficina, eu posso fazer uma oficina extra, em particular, junto com vocês, só solicitar no grupo, eu quero ter oficina de social selling, porque é muito importante. O cliente curtiu a fotinha lá do anúncio, vai buscar esse cliente, falou, eu vi que você curtiu esse anúncio, olha, quanto tempo tem seu colchão? Começa um diálogo com o cliente, você vai buscar o cliente, ao invés de, desculpa, vou falar mais uma vez para frisar aqui, ao invés de ficar vendo Reels durante o expediente de trabalho, tá com o tempo ocioso, vai buscar o cliente na rede social, tá? Produzir conteúdo. Nós estamos aqui para auxiliar vocês, o time está aqui para auxiliar vocês, aqui tem o Nixon, o Ederson, o Gui, o Nicolas. Aí eu falo para vocês o seguinte, Henrique, mas eu não sei produzir conteúdo, só que eu estou aqui para a gente auxiliar vocês, nós estamos aqui para dar essa consultoria para vocês. Quem quer, vai atrás. Não estou produzindo porque eu não sei produzir conteúdo. Calma aí, vamos fazer uma consultoria em particular, vamos te ajudar a produzir conteúdo. É só solicitar, pede essa oficina, essa consultoria que a gente vai entregar para você. Mas não arruma desculpa. Agora, se você sabe produzir conteúdo, sabe gravar um vídeo e não faz, vou bater, posso? Mediocridade. Você sabe o que precisa fazer, mas não faz. E você sabe que o digital hoje é o poder. Você sabe que o digital hoje é o que mais vai trazer resultado para a tua loja. A sua concorrência está lá. Seus concorrentes estão lá, eles estão produzindo conteúdo, eles estão fazendo algo diferente. E você? Gravar vídeos de anúncio, isso aqui é a maior polêmica do Instituto, né? Inclusive, a gente está desenvolvendo mais vídeos universais para deixar vocês mais tranquilos. Mas gravar anúncios, fazer os criativos é muito importante. Isso aqui é um dos métodos que vai levar você para a sua meta. Isso aqui é um dos métodos, é um caminho para você chegar na tua meta, porque você grava um anúncio, você traz um cliente diferente, você grava outro anúncio, você traz outro cliente diferente, você traz outro anúncio, você traz mais um cliente diferente, aí você coloca a ligação em prática, você coloca a oficina do WhatsApp em prática, você coloca o social selling em prática, o que acontece? Você vai chegar na meta, você vai bater você vai alcançar o alvo, tá? Então, o Nicolas falou de clareza. Depois que você tem essa clareza, você estipula a sua meta, você analisa os anos anteriores, faz todo esse padrão, agora eu quero faturar, então tá, minha meta real e palpável para fevereiro de 2024, um exemplo aqui, tá, é 100 mil. Tá, como eu vou chegar nos 100 mil? Tá aqui, ó, é o como que importa, e não o que, muitas das vezes. É no como que você chega, e não no alvo, né, na meta. Mas se você colocar uma meta e você não aplicar isso aqui certinho, você não vai chegar lá, tá? Bom, falei sobre conhecimento aqui, mais uma vez, passo a bola para o Nicolas aí, que ele vai continuar a nossa oficina. Chuva de reações, meu Deus do céu. De fato, eu falei que o conteúdo ia ser profundo, até eu fiquei surpreso. De fato, um conhecimento profundo ali.
né? Só para enfatizar e dar os parabéns. Vamos dar uma chuva de reações aí para o Henrique. Pessoal, mas a grande verdade também que eu tenho que pontualizar que esse último ponto é o que controla e dá base da sustentabilidade, tanto para você manter a clareza, quanto para você manter o conhecimento, que é a cadência. A nossa famosa cadência, que nós do Instituto sempre amamos e nós aprendemos a amar a cadência. O que é a cadência em si? A gente sempre ficou se questionando e eu decidi hoje mais cedo fazer uma pesquisa minuciosa do que é a cadência. A cadência nada mais é que o ritmo. Ritmo e melodia. Digamos assim, uma música, ela só é uma música, ela só soa como uma música suave aos nossos ouvidos, porque ela tem uma cadência de notas. Então, assim, quando nós temos um projeto, nós temos uma meta para se alcançar, a cadência ela é importante para quê? Basicamente para 3 pilares. A gente gosta de secar essas, para ficar mais claro para vocês, né? Mas é na prestação de contas, você alinhar os próximos passos e, principalmente, manter a disciplina. Ok? Falando um pouquinho sobre prestação de contas, a cadência, você pode fazer ela tanto com o time V1, e você tem a obrigação de fazer ela com o time V1, vamos colocar assim. Como vocês sabem, muitos franqueados, alguns não sabem, alguns consultores não sabem, mas os franqueados sabem, sim, sempre é passado na reunião de onboarding. Nós temos a nossa reunião de cadência mensal, só que ela tem, na verdade, é quinzenal, né? Tem 2 reuniões por mês com cada franqueado, juntamente ali para prestar as contas, ver o que aconteceu, né? Prestar o que foi feito na conta do cliente, o que o cliente do franqueado, o que o franqueado fez do outro lado também. Isso aqui é uma pauta importantíssima para a gente alcançar a meta. Ok? Um exemplo de cadência é a do Instituto V1, que eu falei que vocês têm, mas o segundo exemplo é você dentro da sua loja. O franqueado com o consultor. O próprio consultor chamar essa responsabilidade e falar assim, ó, toda semana a gente vai ter aqui, ó, no final da sexta-feira, a gente vai ter uma cadência de como foi a semana, o que eu fiz, tanto de cliente que eu atendi, tanto de cliente que eu atendi pela V1, tanto de cliente que eu atendi presencialmente na loja, como é que foram a taxa de conversão de cada cliente. Você ter essa cadência, manter o ritmo do processo para alcançar a meta. Isso aqui é que dá sustentabilidade para você alcançar a meta. Sabe por quê? Muitas das vezes, quando a gente não presta as contas, a gente não tem noção do nosso progresso. E eu coloquei aqui uma frase que é muito forte e é muito real. O maior motivador do seu processo é o seu progresso. Sabe por quê? Quando eu falei da parte lá do cortisol e dopamina, né? Foi porque eu não quis puxar para essa parte aqui, eu ia mostrar essa parte. O maior motivador de cada processo que você vai fazer, e isso vai desde construir uma meta até qualquer outra coisa na sua vida. Vou dar um exemplo, como o Henrique pontualizou aqui, um exemplo bom. Um exemplo da academia, digamos assim. Quando você está indo para a academia lá, cara, você sabe que você quer perder 20 quilos, essa é a sua meta. Mas você não está se pesando, você não vê lá como é que está a sua percentual de gordura, você não sabe como é que está a sua percentual de massa, de ganho de massa, como é que está o seu peso. Você só vê que você quer bater 20 quilos. Você vai lá e começa a falar, nossa, não tô evoluindo. Daí você começa a se pesar. Começa, de fato, ali ter um cuidado mais minucioso do que tem que ser feito. Você começa a enxergar ali, ó, nossa, ó, o braço ficou mais forte, a barriga deu uma desinchada. Você vê lá, perdi 1 quilo. Meu Deus do céu! É o maior motivador para você continuar fazendo aquilo. E não é diferente dentro da sua empresa. Muitos dos franqueados, como ele falou, não tem essa organização de olhar de forma macro para o seu negócio. Só olha de forma micro. Ah, esse mês eu faturei 50. Não, mês que vem eu tenho que faturar 90. Porque eu estou quebrado, estou cheio de conta, eu quero saber de vender. Mas não faz essa análise crítica. E não é nem crítica, pessoal. Para ser sincero, isso é profissionalismo. É você olhar com profissionalismo para o seu próprio negócio. Muitas das vezes falta, às vezes, uma clareza, mas se faltava, hoje você está tendo essa clareza. Olhe com profissionalismo os números, as métricas do seu negócio, você vai ter mais controle sobre ele. E, principalmente, você notar que quando você pegou a franquia, há 1 ano atrás, ela estava com um X de faturamento, agora ela aumentou 10%, 20%. Isso vai te dar uma motivação. Olha o caso que o Henrique pontualizou ali, franqueado é deixar, gente. E, de fato, nós atendimos ele, aqui o time operacional atendia ele, com uma certa, digamos assim, tranquilidade. Ele estava gerando muitos resultados, muitos números de mensagens, só que o franqueado em si não estava ativamente olhando as métricas. Então, para ele, o cortisol começou a quebrar, porque de um mês para outro caiu as vendas, digamos assim. Só que ele não fez análise do mercado em geral de forma macro, olhou os números. E quando ele olhou o progresso que ele teve, o Henrique me contou isso, é até emocionante falar. Ele falou assim, não, pelo amor de Deus,
Me equivoquei aqui, não vamos continuar, tal. Porque ele viu a felicidade no progresso ali. Ficou claro para vocês, pessoal? O porquê você tem que prestar contas referente ao que está sendo feito nesse processo. A cadência nada mais é que uma reunião de prestação de contas. Você vai prestar assim, ó, eu fiz isso e fiz isso. Eu gravei esse vídeo, gravei esse vídeo. Aí nós do Instituto Veon, quem já fez aqui reunião de cadência sabe. A gente sempre abre assim, ó, vamos começar falando dos números aqui, depois você passa o feedback do que aconteceu do outro lado. Quem já fez reunião de cadência sabe. E a reunião de cadência é o quê? Você olhar e falar assim, ó, a gente usou essa estratégia aqui de tráfego, a gente fez isso aqui gerou isso de resultado, esse investimento voltou em tantos números de impressões, é você prestar contas. E quando você faz isso, não é só para você fazer isso, mas quando você faz isso, você está se obrigando a cumprir os próximos passos. Porque não tem nada mais frustrante você colocar coisas alcançáveis para se fazer e por você, às vezes, estar mexendo no Reels do celular, como ele comentou, às vezes ali está cuidando, às vezes, da vida alheia ali. Não estou falando que vocês fazem isso, mas o Instagram, ele traz essa possibilidade. Não deixa essas coisas pequenas roubarem a sua atenção. Né? É uma coisa que eu eu levo como filosofia. Se eu estou praticamente 70% do meu dia, aqui ó, tá claro, trabalhando, eu tenho que fazer isso de forma prazerosa. 100% da minha atenção tem que estar aqui. Porque o dia passa assim. Daí a semana vai passar assim. Aí o mês passou assim. Daí você olha assim, volta, todo mundo que você vê que está nessa mesma sintonia de só vamos deixar fazer, tá todo mundo assim. Nossa, mas passou rápido esse ano, né? Nossa, tá tudo difícil. Nossa, tá tudo... Mas você vê que tem pessoas que... Eu sei que vocês conhecem alguém que você vê que assim, nossa, a pessoa tá indo bem. E ela tá ali, ó, só fazendo... Ali, ó, quietinha, fazendo. Às vezes só deixou as distrações de lado. Show! Parte de prestação de conta. Ficou certo aqui, pessoal? Para dar sequência, nada mais é do que prestou as contas, mostrou o que tem que ser feito. Agora, os próximos passos. Os próximos passos, eu coloquei aqui 2 frases que são muito boas. Que é o quê? Você investir no 20 que gera os 80. O Henrique passou muito conhecimento e muita parte profunda ali. Eu achei maravilhoso. Mas, assim, a análise tem que ser feita pessoalmente. Mesmo que a gente passou aqui, vocês têm que olhar e fazer essa reflexão. Falar assim, tá, tudo que eles falaram aqui, o que eu estou, de fato, fazendo ou não fazendo, ou deixando de fazer, ou estou fazendo da forma errada. Né? E investir no 20 que gera os 80, o exemplo que eu sempre vou usar nessa analogia é o exemplo dos vídeos. Um vídeo que você faz, às vezes, ele pode te trazer quantas mensagens, que é quantas possibilidades de vendas? 50, 30, 20? É muitas possibilidades. E o vídeo você só grava ele uma vez. Um vídeo, né? Um vídeo. Você grava ele uma vez, você pode reutilizar ele durante 15 dias, às vezes. Agora, imagina se você gravar 5 vídeos, 10 vídeos. O tanto de possibilidades que você vai gerar. Esse é o 20 que gera os 80. É 20% do seu tempo que gera 80% do seu resultado no final do mês. Agora não. Agora se eu fazer análise, o que é bom mesmo é eu ficar mexendo no Instagram e falando com o cliente no Instagram, tipo, de forma vaga, eu fico esperando o cliente, eu fico gritando com o cliente na rua e tal. Às vezes esse é o 80 que gera o 20. Pode dar certo? Pode. Mas assim, como eu sei que você é franqueado, eu sei que você é consultor, quer otimizar o seu tempo, quer deixar o seu tempo valioso, o franqueado tem muita coisa para se fazer. Então, exemplo assim, gravar um vídeo é o 20 que gera os 80, franqueado. Tem noção disso? Tem noção que um vídeo pode trazer 50 possibilidades de venda? Se você pensou nessa analogia que um vídeo pode trazer um X de possibilidades, 30 que seja, 20 que seja, vou fazer 10 vídeos. Porque assim, uma coisa é você não ter o conhecimento, agora você está tendo o conhecimento. Daqui para frente, se você não produzir de forma constante, é ignorância. Mesmo que você fale, tô sem tempo. Tem método, a gente já passou método desde você fazer um vídeo de 2 minutos, um vídeo profundo, até um vídeo rápido de 15 segundos, que pode trazer resultados também. O importante é fazer. E nos próximos passos, quando você for fazer o próximo passo, você investiu no 20 que gera os 80. Você tem que aprender, fazer análise do que foi feito nos últimos dias, ou no último ano, que eu faturei X valor, e falar assim, aprender com a falta de ação. O que eu deixei de fazer no ano de 2022, que eu faturei X, que eu poderia estar faturado, que eu faturei em 2023, que agora eu vou ter que fazer diferente em 2024? Muitos franqueados, que eu falei, não tinham o Instituto Veon. Não tinha o Instituto Veon. Agora vocês têm o Instituto Veon como parceiros da sua loja, do seu negócio. Vocês têm que utilizar isso para poder mudar os seus resultados.
Se você fazer coisas que você não fazia antes, os seus resultados vão ser diferentes do que foram antes. Tá fazendo sentido para vocês aqui? Eu quero um joinha aqui para ver se vocês estão comigo. Isso é muito sério, pessoal. Você, primeiro, passo 1 numa cadência. Você mostrou lá o que você fez. Agora, eu analisei o que eu fiz de errado e deixei de fazer. Agora, os próximos passos. Vai ser assim, assim e assado. E sempre, sempre em direção à meta. Ah, mas o que é fazer no próximo passo? O que vai te trazer mais próximo da meta? Trata isso com o seu tenente, com o cara que tá, com o gestor que tá te guiando ali. Chega na reunião de cadência, nessas 2 mensais que você tem, e trate isso com ele com forma séria. E dá a devida atenção a isso para você ver se os resultados não vão mudar. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Tenho certeza. Agora sim, não adianta a gente passar tudo isso aqui, pessoal. Clareza, conhecimento, todo esse aprofundamento. Se não tem isso aqui, não adianta você fazer uma semana disso. Não adianta você fazer uma semana de social selling. Não adianta você fazer uma semana de gravar vídeo. Só fazer uma semana. É o jogo do difícil. É você fazer, às vezes, a mesma coisa de forma constante para você buscar resultados. Manter a disciplina. A cadência, a reunião de cadência nada mais é que você olhar e falar assim, tá, eu tenho reunião de cadência dia 15 com o Nixon e eu não produzi os vídeos, eu não fiz tal coisa, eu não fiz social selling, minhas vendas caíram, assim, assado. E eu vou prestar conta como que eu vou chegar lá e falar assim, cara, de fato, meus números caíram aqui, mas não tem nem como cobrar porque os números estão lá. O Nixon aqui, nosso time, eu poderia abrir aqui o Trello para vocês. Nosso time, nós fazemos todo dia, de 10 em 10 dias, nós fazemos nossa reunião interna. Ó, o Nixon vai falar todos os resultados, todas as atividades que ele fez nos últimos 10 dias. O Ederson da mesma forma, o Guilherme da mesma forma, o Nicolas, o Henrique da mesma forma, a Maquele, todo o time faz essa prestação de contas. Por quê? Isso coloca nós em situação de fora da zona de conforto. Porque você expõe o que você tem que fazer. E se você não faz, o time inteiro fica sabendo. E isso não é para você falar assim, ah, lá não fez. Não é para zoar o seu amigo. Mas é para você dar pressão, competição, não rivalidade, competição. Botar, digamos assim, o sangue no olho. Manter a disciplina. Sabe por quê? Porque não adianta nada você ver o seu progresso, você se sentir motivado, entrar 1 ou 2 vendas. Se você não manter a disciplina, vai ser só aquilo. Vai ser tão sazonal quanto o mercado. E a ideia é tirar a sazonalidade. É colocar o quê? Crescimento constante. Claro, é difícil? É difícil. Mas a ideia é essa. A meta é essa, sempre crescer. Você faturar mais de 20% do que você faturou no ano passado. Tá fazendo sentido para vocês isso aqui, pessoal? Agora eu quero um joinha, eu quero a interação de vocês aqui. Quem vai participar e se dedicar nas cadências? Por quê? A cadência vai manter a sua meta viva. A cadência, as reuniões de cadência vai manter a sua motivação, vai manter a sua disciplina. Olha que forte, manter a motivação, a disciplina e constância. É a cadência. Ficou claro para vocês até aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal, referente a isso? De fato, esse conteúdo, eu estava preocupado, porque nós cobramos não, mas nós sempre, digamos assim, pautamos para o time para a gente sempre dar o nosso melhor. Em uma oficina como essa aqui, eu tenho certeza, muitas vendas foram feitas graças à oficina passada, muitos vídeos foram produzidos graças às oficinas passadas. Então, assim, pessoal, isso nos obriga, falando sobre cadência, como a gente tem que estar aqui toda terça-feira o conteúdo tem que ser forte. Isso nos força a ter esse processo de criação, de dar o nosso máximo. Eu gosto de usar o termo soltar o pitbull atrás da gente. Já fez esse teste? Às vezes você não se sentiu meio acomodado dentro da sua loja? Você está meio parado, cara. Estou me sentindo meio desanimado. Você está fazendo análise real do sentido que está fazendo no seu trabalho? Dos números que você está gerenciando? Às vezes tem franqueado que fatura 100. Teve um franqueado para mim, não vou citar nomes aqui, ele faturou mais de 300 mil na Black. Ele é um dos nossos maiores clientes. Não vou falar o nome dele aqui. E ele falou assim, cara, será que faz sentido tudo isso? Às vezes, vocês pararem e fazer essa análise do que vocês estão fazendo realmente no seu dia a dia. Porque que o Henrique pontualizou, a meta em si, a meta está aqui. Ela está lá, lá no mês de fevereiro, no final do mês de fevereiro. Mas eu tenho que viver até lá, eu tenho que construir tudo até lá, é o dia a dia, é o conhecimento, é o social selling, é tanta coisa, parece tanta coisa. Mas é o jogo do difícil, pessoal. É o desafio.
Vocês não têm noção. Hoje, antes de abrir essa oficina aqui, o time sabe. Eu tava tremendo de vergonha, tive que ir no banheiro até. Eu tenho vergonha, não é vergonha, mas eu tenho nervosismo. Mas, e eu falei, o time é prova do que eu vou falar aqui. Eu falei a seguinte frase: quando o nervosismo passar, pode começar a se preocupar. Se você está indo para o seu trabalho, acordando todos os dias, abrindo a loja com desânimo, se preocupe. É a sua vida que está em jogo, meu querido. É o seu tempo, o tempo que não volta. É o seu tempo que está em jogo. Então, assim, se você vai gravar um vídeo, grava o vídeo mesmo, bota a cara lá. Você vai atender um cliente, cara, atenda mesmo. Atenda mesmo. Dá o seu 100%. Ah, mas eu sou consultor, que o Henrique falou. Mas a vida é sua, meu parceiro. Você vai fazer da sua vida uma vida normal? Você não vai... Porque mesmo você sendo consultor, você pode ser incrível sendo um consultor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema das pessoas é sempre colocar o problema na frente da solução, né? A gente coloca, por exemplo, expõe um problema, né? Eu falo pro time, quando nós vamos fazer um brainstorm sobre um problema, acontece um bloqueio numa conta, alguma coisa assim, fala assim, pelo amor de Deus, vamos achar de onde que vem, mas não vamos ficar focados no problema. Vamos achar a solução. Mira na solução, constrói o processo e faz. Tá ficando claro para vocês, pessoal? Tá surgindo alguma dúvida? Por favor, esse é o momento. Esse é o momento. Deu exatamente 1 hora. Olha que lindo, deu 1 hora de oficina, exatamente agora. Eu preciso saber, se vocês têm alguma dúvida, abre o microfone assim, eu tenho uma dúvida. Ninguém? Sério? Que maravilha, eu fico contente. Quando todo mundo assim está sem dúvidas, é sinal que a gente foi bem claro aqui. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, toda terça-feira nós temos a nossa oficina e essa é a nossa cadência. Vocês têm, cada um de vocês tem a cadência com o gestor que vocês são atendidos, que vocês são guiados. Tem que aparecer nessa cadência e cobrar o seu gestor. Falar assim, cara, me mostra os números aí. Afinal, é o seu dinheiro que ele está gerenciando. Me mostra, para onde que está esses números aí? Ah, mas o que é essa impressão aí? Ah, mas o que é essa contas alcançadas aí? Me explica um pouquinho. O conhecimento vai te levar em outro nível. Você vai falar assim, nossa, eu alcancei 20 mil pessoas na última semana. Tem franqueado que nem... A gente fala isso, a gente expõe para eles, mas eles às vezes não têm a noção, o tato disso. É 20 mil pessoas que viu sua loja, cara. Tá fazendo sentido para vocês? Lembretes na finalização, já que vocês não têm nenhuma pergunta. Pessoal, a plaquinha, manda lá no grupo quem vai ser o best-seller. Esse mês tem bastante gente competindo, muita gente postando lá no grupo, né? Se você tem alguma dúvida referente à plaquinha, guardem e mandem lá no grupo agora. Manda lá no grupo assim, eu tenho dúvidas referente à plaquinha, eu tenho dúvidas referente a ser o vendedor do mês ali. A gente explicou na outra oficina, mas não tem problema. Às vezes a gente precisa explicar 1x1 ali, a gente explica sem problema algum, mas é muito importante a participação de vocês, ok? E para a gente finalizar com chave de ouro, eu preciso que vocês peguem o celular de vocês. Irmão, opa, pode falar. Deixa... Antes de você falar, eu vou falar, daí o pessoal vai preparando já. Prepara o celular, tira uma selfie aqui agora, tira um print da tela, tira aqui, uma foto desses rapazes aqui, e posta lá, oficina de hoje. Deixa a sua opinião sobre a oficina de hoje lá e marca @Instituto Veon. Por favor, time, coloca ali o @ no chat ali. Spama um @ no chat ali. @Instituto Veon. Marca a gente lá e bora movimentar. Pessoal, Henrique, por favor, enquanto o pessoal já está tirando a foto, já vai falando aí. Eu preciso apresentar para vocês, para ajudar vocês a construir a meta de vocês e ter mais clareza na meta de vocês, como que funciona a meta. Eu vou usar o exemplo aqui, porque assim, eu não consigo pregar aquilo que eu não vivo, certo? Eu não consigo passar para vocês algo que a gente não faz na prática. Então, vocês precisam destrinchar a meta de vocês. Tem que ter uma meta clara. Eu vou faturar tantos mil em fevereiro. Tem que ter, tá? Então, eu criei um formulário aqui. Tá? Quem está na oficina aqui vai entender esse formulário. Quem saiu da oficina ou quem não participou da oficina, depois a gente vai mandar e tentar explicar, mas a energia da oficina é surreal. Tá? Por isso a importância de vocês sempre estarem aqui. Então, vamos lá. É o trimestre da superação. Tá? Pessoas ou empresas que não possuem metas claras e escritas não chegarão a lugar algum. Por isso, escreva as suas metas de fevereiro e março abaixo. Vai ser o trimestre. O primeiro mês do trimestre já está finalizando, mas nós temos fevereiro e nós temos o março para nós trabalhar. Então, você vai colocar aqui, o seu nome e a loja que você trabalha, tá?
coloca aqui o seu nome e a loja que você trabalha. Para que a sua meta seja mais organizada e estruturada, nós vamos dividir as suas metas mensais em meses, né? Mensal, semanal e diário, para que você faça a cadência. Por exemplo, eu quero faturar, um exemplo aqui, eu quero faturar 60 mil esse mês. Você vai pegar 60 mil, vai dividir semanas. Tá? Divide em 4, 60 mil. São 15 mil por semana. Desses 15 mil, você vai dividir quantos dias você trabalha por mês. Tá? Então, quantos dias você trabalha por semana? Ah, eu trabalho no sábado, então são 6 dias. Eu não trabalho no sábado, então são 5 dias. Você faz a divisão e aí você vai ter o número do que você precisa vender naquele dia. Você vai sair de casa com sangue nos olhos. Fala assim, eu tenho que vender tantos mil hoje. Eu preciso vender tantos mil hoje. E aí você vai lá e vai em busca daquela meta. Se caso você não vende, você vai para casa com uma sensação ruim. Só que você está devendo. O valor que você vendeu, o valor que você não vendeu hoje, você está devendo para amanhã. Tá? Então, você vai colocar aqui, ó, metas para fevereiro. Quanto você vendeu? Aí só que você vai colocar do ano anterior. Quanto você vendeu em fevereiro de 2022 e 2023? Você coloca aqui, vendi em fevereiro tantos mil de 2022. Você coloca assim, ó, 2022, tantos mil, barra. 2023, tantos mil, barra. Se você tiver de 2021, coloca também, para nós ver o crescimento que você teve. Ou você não teve também. E agora você vai colocar aqui embaixo a meta de fevereiro de 2024. Que nós vamos comparar dos anos anteriores com o mês de 2024, para ver se é uma meta real. Sempre coloque no mínimo 20% acima, pelo menos 20%, tá? E aí você vai colocar, pega o valor total e coloca a meta semanal. Tenho que vender 15 mil na semana, se é 60 no mês, 15 na semana. Um exemplo aqui. E você divide em dias. Quantos dias você trabalha? Eu tenho que vender tantos por dia. Tá? Então, você tem sua meta escrita aqui, de fevereiro e de março. Tá? E aqui, ó, no final, tanto de fevereiro quanto de março, você vai escrever abaixo o que você tem que entregar para alcançar a sua meta no mês. Por exemplo, vou gravar tantos vídeos, vou melhorar meu atendimento, vou fazer remarketing, vou ligar para os clientes. Você pode colocar ali várias coisas que você vai fazer. Você vai escrever isso. Depois, o que nós vamos fazer? O que nosso time vai fazer? Nós vamos colocar a sua meta escrita, vamos colocar num PDFzinho padrão, escrever ela para você, e nós vamos te enviar para você imprimir, colocar na parede da sua casa, colocar na parede da sua loja, colocar lá no cantinho da cozinha da loja, só num depósito, para que você chegue todo dia, você olha a tua meta, fala assim, eu tenho esse compromisso. É tantos no mês, tantos na semana e tantos no dia. Bateu a semana, vai lá e risca. Bateu o mês, meta batida. Você comemora junto com a gente, tá? Quem vai fazer isso? Levanta a mão. Quem que vai realmente se dedicar e vai ter a disciplina de fazer isso? Levanta a mão aí, quero ver uma reação de vocês aí. Então, o time que está aqui junto com a gente, vocês vão escrever, pessoal, a meta do trimestre, tá? Aqui nesse formulário, ele já tem para fevereiro e ele já tem para março, tá? Você vai analisar os meses dos anos anteriores, vai colocar, estipular a meta de 2024, vai dividir em semana, em diário, você vai colocar isso na parede da tua casa, da tua loja, a gente vai mandar para você, você vai só imprimir na impressora aí e vai colocar. Pessoal, o time que está aqui, o Ederson, o Gui, o Nixon, a gente precisa que vocês, já mandamos o link lá no grupo desse formulário, vocês já podem estar compartilhando aí, cada tenente, né, com o seu tripulante aí, compartilha lá nos grupos, né? Quem está na oficina vai saber do que se trata, quem não está, a gente vai ter que explicar para formalizar isso aí. Da minha parte é isso aí, pessoal, eu queria só deixar uma reflexão para vocês, tá? 2023 já passou, já ficou para trás. E se vocês perceberem, janeiro de 2023 também já ficou para trás. De 2024 também já ficou para trás. Já foram 30 dias de 2024. Quando a gente se der conta, a gente está em dezembro. E a gente vai entrar logo, logo em 2025.
Minha pergunta para você é, lá no dia 30, 31, no finalzinho de dezembro de 2023, você estava com energia tão legal, falou assim, 2024 eu vou fazer acontecer. 2024 eu vou fazer tal coisa. Em 2024 eu só estou esperando a virada do ano. No dia 2 eu vou começar, vou botar para arrebentar. Vou fazer tanta coisa em 2024. O que você tem feito? O que você tem feito? De fato. Você tem alcançado seus objetivos? Ah, não alcancei meus objetivos, mas você está a caminho deles, está se esforçando para alcançar os seus objetivos? Você está investindo nos seus objetivos, no seu conhecimento, naquilo que você precisa fazer? Pensa nisso, porque daqui a pouco a vida vai passar, seus filhos vão crescer, você vai ficando velhinho, velhinha, você vai partir desse mundo, para quem você vai deixar um exemplo? Imagine seu filho assim, ó, pensa comigo assim, reflete isso comigo, para quem tem filho, para quem não tem, para quem a pessoa que você ama, teu esposo, teu cônjuge, seus pais ou os seus amigos, na beira do teu caixão assim, você faleceu, poxa, pensa num cara dedicado, foi um exemplo para mim de dedicação, esforço, olha, ele venceu, olha onde ele saiu, e o que ele fazia, meu Deus, ele, sabe, pensa numa pessoa assim, bacana, uma pessoa esforçada, uma pessoa de luz. Você quer que a pessoa tenha essa reação de você? Eu falo assim, nossa, morreu sem conseguir nada. Não foi exemplo para mim como filho, né? Seu filho lembra você assim, olha, pai, eu vou fazer tudo o contrário de você, porque para mim, né, você não foi um exemplo de pai, assim, eu quero ter sucesso, né? Você não foi essa inspiração para mim. Seus irmãos te olhando, sua família te olhando, falou assim, cara, ele falou tanta coisa que ia fazer e não fez nada, né? Só ficou na fala, só ficou falando e não fez nada. Qual que é a reação que você quer que as pessoas tenham de você? Uma reação de sucesso, uma reação de inspiração, uma reação dos seus filhos olhando para você e falando assim, vou fazer tudo o contrário. Pai, eu te amo, mãe, eu te amo, mas eu vou fazer tudo o contrário do que você fez. Porque você não foi um exemplo para mim. Pensa nisso. Aí a gente fica pensando lá, só que a vida está aqui agora, no hoje. O exemplo que você tem que construir para os seus filhos está aqui agora, no hoje. É nesse momento. Tá? Então pensa nisso. E eu deixo essa reflexão para vocês. O que vocês vão fazer para ser exemplo para os filhos de vocês? Para as pessoas que estão em volta de vocês? Qual é o legado que vocês querem deixar? Qual a inspiração que você quer deixar? Você chegando em casa, filha, filho, meu trabalho é maravilhoso, a mãe ama, o pai ama trabalhar naquele lugar, o pai vende colchão que ajuda as pessoas a dormir melhor, sabe? Nossa, minha mãe e meu pai, eles são tão diferentes, né? Eles amam o que fazem. Os filhos vão carregar esse exemplo. Aí você chega em casa para as pessoas, para o seu cônjuge, meu Deus, aquele lugar, eu não gosto daquele lugar, sabe? Tem que vender colchão, tem que fazer isso, aquele cliente do caramba lá que não tem paciência com nada, fala mal do cliente, reclama da benção de Deus, reclama da comissão, reclama de tudo, só sabe reclamar, só foca no problema. As pessoas que estão à sua volta falam assim, nossa, você só sabe reclamar, pelo amor de Deus. Vamos ver o lado bom da vida. Se você está ouvindo isso de alguém que está à sua volta, que você só sabe reclamar, é porque tem alguma coisa errada, pensa nisso. Para de focar no problema. Tá? E vamos começar a focar na solução. Tá aqui um pouco da solução para vocês. O que o Instituto puder fazer para somar com vocês, para levar vocês para o caminho do sucesso, de fato, é a nossa missão. Nós vivemos e respiramos isso. Eu fico pensando, não só eu, mas o time inteiro, às vezes o Nixon tá lá de madrugada, de noite, 10 horas, 11 horas da noite, manda foto no nosso grupo. Tô aqui, ó, estudando para gerar um resultado melhor para o meu cliente. O Ederson também, o Gui, o Nicolas. Às vezes eu tô lá também em casa pensando, cara, o que eu posso fazer para melhorar o resultado dessas pessoas? Sabe, porque nós nos preocupamos, é a nossa missão de vida, é o legado que a gente quer deixar, de fato. Você tem duas opções. Ver nós construir esse legado
com pessoas que são comprometidas ou reclamar. Amanhã depois você está fora do instituto, você só vai ouvir de longe e a sua vida vai continuar a mesma. Eu não faço vídeo porque eu não tenho tempo. Eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Eu não faço isso. Engraçado que você não tem tempo para nada nunca, mas vive sem resultado. Vive sem dinheiro, vive sem venda, a loja vive pendengando. Desculpa a expressão, mas para pensar nisso. Vive sem tempo e vive com problemas. Não era para ser o contrário? Se você está sem tempo, é porque você está resolvendo todos os problemas. Talvez seja porque você esteja focando nos problemas, você esteja focando nos problemas e não na solução, você esteja trilhando o caminho errado, por isso você está sem tempo. Você está ali, ó, nos 80 que gera o 20, eu me esforço 80% para gerar 20 de resultado. Vamos mudar isso, vamos focar no 20 que gera os 80, tá? Essa é a minha contribuição de hoje na oficina, pessoal. Da minha parte, um grande abraço para vocês. Quem não tem meu contato, pode procurar, estou aqui, quiser falar comigo no particular, quiser me chamar, quiser trocar uma ideia, estou aqui para ajudar vocês, pode contar comigo, estamos aqui para somar. Fechou? Qualquer coisa que precisar, Deus abençoe vocês. É isso, pessoal. Lembrando, toda terça-feira, às 3h30, estamos aqui. Eu quero deixar vocês aqui para a gente finalizar com a energia lá em cima. Vou colocar um hino aqui. Eu quero agradecer a presença de todos e que Deus abençoe. E, ó, lembrando, terça-feira que vem a gente já está aí de novo. Guardo vocês, ok? Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês, ok? Lembrando de vocês. Um abraço, gente. Até semana que vem. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez.
contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. É a mão de Deus e vai ser sempre assim.